Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Augusto, eu sou médico radiologista e cofundador da Salos Ultrassonografia. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre alguns conceitos e termos que são utilizados na ultrassonografia de primeiro trimestre. O primeiro deles é o conceito de data da última menstruação, ou DUM. Então, o que é a DUM? A DUM é o marco cronológico que nós utilizamos para estimar em que período, em que semana da gravidez a mulher se encontra. Por que a gente usa a data da última menstruação? Então, se nós lembrarmos, um ciclo menstrual normal ele tem aí uma duração por volta de 28 dias. E desses 28 dias, por volta do 14º dia, 2 semanas aí após a menstruação, a gente tem a ovulação. E aqui, no período ovulatório, é onde potencialmente vai ocorrer a fecundação e o surgimento do ovo, do embrião. Então, uma vez fecundado o óvulo, a gente não tem mais menstruação. Então, é por isso que a gente utiliza a última menstruação antes da fecundação para poder estimar a idade gestacional, que é o próximo conceito que nós vamos falar. Então, o que é a idade gestacional? A idade gestacional ela é a determinação do tempo de gravidez, geralmente em semanas e dias. E ela se baseia, como a gente falou, na última menstruação, especificamente no primeiro dia da última menstruação. E a gente sabe que 14 dias após, por volta de 14 dias após a menstruação, a gente tem a fecundação do óvulo e a concepção, o surgimento do embrião. Então, a partir daí, a partir do surgimento do embrião, a gente tem o conceito de idade embrionária. Então, veja que existe um gap aí de 14 dias, 2 semanas, entre a idade gestacional, cujo marco é o primeiro dia da menstruação, e a idade embrionária, cujo primeiro dia é a concepção. Então, nós podemos dizer que a idade gestacional ela é a idade embrionária mais 14 dias. Um outro conceito bastante importante é o de viabilidade. Então, assim, em ultrassonografia, o que é viabilidade? Então, a viabilidade é quando a gente tem um embrião ou um feto com atividade cardíaca. Então, nesse ultrassom transvaginal, a gente tem um embrião aí por volta de 7 semanas, onde a gente vê muito bem aqui no modo B a movimentação do primórdio cardíaco. Então, esse é um embrião viável. Existe viabilidade nessa gravidez. Então, conceitualmente, presença de um embrião com atividade cardíaca no momento do exame. E a gente está falando de conceitos e termos do primeiro trimestre, mas o que é considerado o primeiro trimestre de gravidez? Então, a partir do momento em que a gente visualiza o embrião com viabilidade, até 13 semanas e 6 dias nós temos o primeiro trimestre de gravidez. A partir de 14 semanas já entramos no segundo trimestre. E por fim, a diferença entre o conceito de embrião e o conceito de feto. Então, o que são? Tá? Então, o embrião, o que é considerado embrião e o que é considerado feto? Então, perceba que o feto ele é morfologicamente muito mais próximo da figura que a gente tem de um bebê, né, de um ser humano. Então, a diferenciação entre embrião e feto é basicamente a formação dos órgãos internos, a organogênese. O feto ele já tem sua organogênese praticamente completa. Então, a gente consegue diferenciar bem aqui a cabeça, o polo cefálico, com as estruturas intracranianas, os ossos da face, a região abdominal, os brotos dos membros. Já o embrião a gente vê uma coisa mais amorfa, não tem aquela morfologia clássica de um bebê ou de um feto. E cronologicamente nós utilizamos aí um período de menos de 10 semanas para o conceito de embrião e um período aí de mais de 10 semanas para o conceito de feto. Se você gostou da nossa aula, se inscreve no canal e dá aquela curtida no nosso vídeo. Não esquece de acessar o nosso portal de Educação em Ultrassonografia e também de nos seguir nas redes sociais. Obrigado.